estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves, estou aqui para mais uma aula de ciências. Isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos. E para ficar conosco aqui nesta aula, para nos ajudar, nos auxiliar aí a tratar desse tema que vamos estudar hoje, quem está conosco? Professora Joyce, bem-vinda, Pro. Muito obrigada. Olá, estudantes do terceiro ano, estamos aqui com habilidades do quarto bimestre, no componente de Ciências Humanas e da Natureza. Então, vamos lá aprender um pouquinho? Vamos sim, vamos pedir para o oráculo colocar na tela o título da nossa aula. Olha só, os diferentes tipos de solo. Cá estamos nós, Pro Genô, Pro Joyce e, claro, a Kelly também está conosco, a nossa intérprete de Libras. Olá, Kelly, muito bem-vinda e muito obrigada por essa parceria, viu? Vamos então pensar aí sobre as habilidades que estudaremos hoje, Pro, ou melhor, a habilidade. Isso mesmo, EF03, CI09, classificar diferentes amostras de solo do entorno da escola e reconhecer suas características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade, etc. E o objeto do conhecimento é características da terra, usos do solo. Isso mesmo, Pro. Eu vou até destacar aqui um pouquinho, olha, que hoje nós vamos trabalhar aí com o solo, certo? E pensar um pouquinho nessas características que ele tem. Será que o solo tem cor? Cor diferente? Será que são todos iguais? A textura é a mesma de todos os tipos de solo? Será que eles têm algum cheiro? Você sente aquele cheirinho, já fala, olha, um cheiro de solo, cheiro de terra. Olha só, será que todos eles são permeáveis? Será que a água passa assim rapidinho, demora um pouco mais para infiltrar? Como será isso? Vamos aprender um pouquinho mais, estudar um pouquinho a respeito dos usos do solo e das suas características também, não é? Então, sem mais delongas, vamos lá para esta tela, que diz aí o que vamos aprender no componente de ciências, ciências da natureza, não é? E já temos uma imagem, Pro, o que podemos observar nesta imagem? São estudantes, crianças, né, em contato com o solo, Sim, com as plantinhas, olha possivelmente só. estão aí plantando, não é? Fazendo algum plantio, cuidando de uma horta. Olha, muito interessante. Então, hoje nós vamos aprender sobre as características da terra ou do solo, não é? Os estudantes aí já devem ter ouvido falar muito sobre o solo, mas afinal de contas, o que é o solo? O que você entende por solo? Hoje nós veremos aqui alguns tipos de solo. Isso mesmo, olha, observando aí melhor essa imagem, nós podemos visualizar, Pro, que a terra que eles estão mexendo, ou melhor, o solo que eles estão ali, não é? Trabalhando no plantio desta árvore aí, deste pequeno arbusto, pode ser um pé de pimentão, não sei, estão ali cuidando, limpando, cultivando. Esse solo, ele tem uma cor, não tem? Sim. É um solo mais escuro aí, não é? Que tipo de solo será esse, Pro? Olhando pela imagem parece que é terra, né? Sim, uma terra, e pela cor, pela textura que a gente pode observar, parece uma terra bem adubadinha aí, própria mesmo para o plantio. Muito interessante. Mas vamos conhecer então os tipos de solo? Olha só, primeiro, o que são solos, Pro? Os solos são formados a partir de decomposição das rochas e possuem uma parte orgânica formada por folhas, animais e dejetos em decomposição, entre outros. Então, só aí os estudantes já podem pensar, né, Pro, que cada região, cada lugar que de existência na Terra, né, tem um determinado tipo de vegetação, logo terá um determinado tipo de folhagem que entrará em contato com esse solo, tem um determinado tipo de clima, logo tem lugares que o solo será mais úmido, outros serão mais secos devido à quantidade de chuva, dependendo da região. Então, isso são todas características que influenciam também no tipo de solo que vai ter no local, né, professora? Exatamente, Pro. Você já disse aí também uma coisa importante, que existem vários tipos. Então, hoje nós vamos conhecer alguns deles. Olha só. Os solos, eles são formados dessa forma, conforme você leu, a partir da decomposição dessa rocha-mãe aqui, olha.
rocha mãe ou matriz. Então tem ali, são grandes rochas, as camadas aí do solo, não é? Que ficam mais nas profundidades, né? Nas camadas mais profundas. De acordo com as intempéries, sol, chuva, elas vão se decompondo. Então, nesse pedaço aqui, olha, nessa parte, são as rochas em decomposição. E aí pode observar que aqui tem ainda alguns sinais, alguns pedaços de rocha. Maiores. Isso. Outros que já foram bem triturados e aí já foram transformados em areias. Então aí tem camadas de areias mais finas, mais grossas. Isso, são camadas de solo aí de diferentes formas. Tem aquela parte orgânica, que é bem essa parte aqui de cima, olha, que é o solo propriamente dito, onde já tem ali os dejetos, não é em decomposição essas folhas. Aqui, olha, nós temos a vegetação que está cobrindo esse solo e conforme essa vegetação vai secando, vai caindo, vai se misturando aí, olha só, as camadas do solo nós podemos ver. Isso me lembra até camadas de bolo, não é, Pro? Quando a gente faz um bolo, ali tem as camadas, tem o recheio. E nessa parte também acontece assim. Até a existência, né, de alguns animais, dependendo de onde fica esse solo, né? Tem minhocas que vivem aí, tem os animais que fazem seus abrigos mesmo em buracos na terra. Então é bem nessa camada aí também que fica. Isso mesmo. E uma vez que tem ali a minhoca, não é? Ela já vai fazendo esses buracos e deixando a terra mais fofinha. Isso. Por exemplo, essa terra que está um pouco mais abaixo, mais concentrada, está mais compactada. Isso mesmo, Pro. Então já vimos aí um pouquinho sobre solos. E olha só, os diferentes tipos de solo. Vamos pensar aí nesse primeiro tipo, Pro. Olha só, podemos ver aí na imagem, né, que a imagem aí de uma praia, a imagem de um local litorâneo. Então, com certeza, é bem diferente o solo desse lugar, né? Isso, a professora Joyce já gostou, porque eu sei que ela ama a praia. E aí nós estamos falando sobre o solo arenoso, aquele que tem uma grande porcentagem de areia em sua composição. Há muitos espaços entre os grãos, fazendo com que esse tipo de solo seja muito permeável, ou seja, a água ela passa e infiltra ali rapidamente. São muito utilizados na construção civil. Não essa areia da praia, claro, mas uma areia própria para isso, não é, Pro? Então, e uma curiosidade, por que essa areia da praia não é utilizada na construção civil, essa propriamente da praia? Porque ela tem uma grande concentração de sal, né? Nós sabemos que a água da praia é salgada e a areia também tem uma grande concentração de sal, o que poderia corroer a construção se ela fosse utilizada. Então, a areia que a gente utiliza aí na construção civil, na construção de casas, é um outro tipo de areia que não tem tanta concentração de sal para não corroer, né, tão rapidamente as construções. Senão compromete aí toda a estrutura, não é, Pro? Mas temos outro tipo de solo, é o solo argiloso. Isso, ele tem uma grande porcentagem de argila em sua composição. Tem nutrientes e seus grãos estão bem úmidos, o que torna esse tipo de solo pouco permeável. Isso, como eles estão ali bem grudadinhos, não é, bem unidos, a água não passa tão rapidamente. A não ser que esteja essas rachaduras aí, né, professora? Sim. Agora, se formos pensar, será que qual desses dois tipos aí é o mais ideal para plantarmos? Fazemos uma plantação, plantarmos uma plantinha lá em casa, fazer uma horta. Será que o arenoso ou o argiloso? Ou será que nenhum dos dois, Pro? Vamos continuar vendo aqui se tem mais algum outro tipo de solo. Olha só. Solo com humus ou orgânico. Contém matéria orgânica em sua composição, mas também tem areia e argila. É muito rico em nutrientes. Olha, esse daí falou em muito rico em nutrientes. Tenho certeza que as plantinhas, que todos os estudantes sabem que são seres vivos, também devem adorar, né? Porque vai ter bastante alimento para eles. Até na imagem, Pro, nós já conseguimos ver aí, olha, alguns vestígios de plantas, algumas plantinhas aqui brotando. Mesmo alguém mexendo com esse solo, limpando, cultivando ali, olha só, nós podemos ver que ainda há alguns pontinhos verdes aí. Algumas plantinhas que sobreviveram ali mesmo sendo mexidas e remexidas no solo. Então, esse solo orgânico, ou o solo com humus, né, é justamente o mais apropriado para fazer aí um plantio. E olha, nós trouxemos aqui para vocês alguns tipos de solo. Vamos mostrar aqui um pouquinho, olha só, vou pedir para o oráculo aproximar bem. Nós trouxemos aqui um solo mais argiloso.
Tem até ali como se fossem algumas pedrinhas em decomposição. Talvez na escola aí você já tenha utilizado argila, não é? Ah, muito legal trabalhar com argila, algumas artesanato, aulas. né, Sim, professora? muito bacana, olha só. Então tem aqui um solo mais argiloso e observe a cor dele. É uma cor assim mais bege, né? Um bege Isso, clarinho. creme, Isso. mostarda. Olha só, esse aqui nós já podemos observar assim do ladinho que está uma cor diferente. Também é um pouco arenoso assim, olha, mas com algumas um pouquinho como posso dizer, um pouquinho mais escuro. A cor é um Sim. pouco mais puxado para o cinza. A argila estava mais em pó, né? O outro estava mais em pó, esse daí já está Isso. mais granulado, Em né, grãos, professora? é. E esse aqui também tinha grãos maiores, Sim. olha, o primeiro. Esse aqui os grãos já estão menores. Isso, era esse granulado que eu estava procurando, obrigada. E aí nós temos aqui também um outro tipo que já é mais uma areinha mesmo, mais fina, olha só. A tonalidade é muito parecida, mas nós podemos ver aí as diferenças entre esses tipos de solo. Só para observarmos que tem diversos tipos. E olha só, trouxe aqui também para vocês um solo bem rico em humus, um solo mais orgânico, não é? Com restinho aí de plantas, olha só, podemos observar aqui algumas raízes também, olha só. Esse é o solo ideal para o plantio. Tanto é que essa plantinha tá bem verdinha, né, professora? Tá, ela está bem verdinha, Pro. É um solo aí então riquíssimo, olha, com algumas folhas que foram caindo da própria plantinha, ficaram aqui, foram enriquecendo o solo. É um solo, uma terrinha mais preta, bem preparadinha aí para o plantio, para o cultivo das plantas, não é? Sejam elas ornamentais, como é o caso dessa calanchoe, ou plantas mesmo de cultivo aí da nossa hortinha e tudo mais. Então são vários tipos de solo que nós temos. E sabemos que para o cultivo aí das nossas plantas, nós precisamos do solo, procurar o solo mais adequado. E água, isso mesmo, a água é um ingrediente fundamental para que você possa aí plantar. Então eu convido você aí na sua casa a fazer uma experiência, olha, utilizando quem sabe um potinho, esses potinhos descartáveis mesmo de maionese e tudo mais. Você Ou utilizar até mesmo garrafa aí PET, né? Eu já vi garrafa decorações PET, de jardins lindas com garrafa PET, Isso, professora. e você pode aí colocar a terrinha mais adequada, não é o solo mais adequado que você encontrar esse orgânico. Procurar aí também umas sementinhas, olha, eu trouxe aqui algumas sementes de limão, olha só, algumas sementinhas de limão. Você pode deixar secando um pouquinho, tá? E depois colocar e plantar mesmo desses que você já tem. E a água. Mas olha, nossa aula está chegando ao fim. Fica ligadinho aí que depois nós teremos uma outra parte, você pode assistir também. Mas, Pro, nosso tempo passa muito rápido. Hoje nós aprofundamos aí um pouquinho o conhecimento sobre os diferentes tipos de solo e fizemos comparação entre eles também, não foi? Vamos deixar para vocês nosso QR Code para que vocês avaliem a nossa aula, nos contem o que acharam dessa aula que vocês acabaram de assistir, que é sempre preparada aí com muito carinho para vocês e que vocês possam cultivar aí as plantinhas num solo adequado, tá bom? Um super beijo, obrigada, Pro. Tchau, tchau. Até a próxima.